Como seria se o Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial, tivesse sido cumprida a promessa de dar ao nosso país um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU? Esse marco não ia ser apenas de colocar o Brasil em uma posição de destaque internacional, mas também mudaria completamente a história e a dinâmica da América do Sul. Vamos ver como é que isso impactaria a população do nosso continente e as relações internacionais da região? Bom, com o Brasil assumindo um papel de liderança no Conselho de Segurança, a população sul-americana ia ter muito motivo para se orgulhar. O Brasil ia se tornar um símbolo de independência, de desenvolvimento, inspirando outros países do continente a seguir o mesmo caminho. Políticas regionais, integração econômica e, inclusive, cooperação diplomática ganharia força, com o Brasil, obviamente, liderando iniciativas para combater pobreza, reduzir desigualdades e fortalecer as democracias locais. O impacto desse protagonismo não ia ser apenas político. A população sul-americana ia ver um aumento de oportunidades, nesse acesso às oportunidades educacionais, culturais, com o Brasil incentivando intercâmbios e parcerias, inclusive, que promoveriam o desenvolvimento em toda a região sul-americana e de países não alinhados. Antes de assumir a presidência, o Jânio já demonstrava uma visão de independência diplomática, mas quem realmente ia mostrar isso ia ser o João Goulart, mais conhecido como Jango. Vale lembrar que o Jango, na vida real, visitou a China maoísta em 61, ainda como vice, o que mostrou ao mundo a intenção do Brasil de dialogar com todas as potências, China, Estados Unidos, União Soviética, independente de alinhamentos ideológicos. Nesse cenário alternativo, ao assumir a presidência, o Jango implementa uma reforma profunda no exército brasileiro, profissionalizando as Forças Armadas e as desvinculando da política. Oficiais passam a ser treinados com foco na defesa nacional e no apoio à soberania, e não mais como instrumentos de intervenção interna. Jango também, nesse cenário, consegue avançar com suas reformas de base, agrária, tributária e educacional, redistribuindo terras, criando uma educação pública de qualidade e garantindo que os mais pobres tivessem acesso à riqueza produzida pelo país. Essas medidas tornam o Brasil um modelo de desenvolvimento inclusivo sem os retrocessos que vivemos na história real. Com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil ia desempenhar um papel ativo em diversos conflitos reais durante a Guerra Fria. Durante a crise dos mísseis, por exemplo, em 62, o Brasil poderia ter usado a sua posição estratégica para negociar um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, fazendo a União Soviética tirar os mísseis de Cuba, enquanto os Estados Unidos tiraria os mísseis da Turquia. Uma coisa que seria muito marcante seria o exemplo da participação brasileira na Guerra do Vietnã, não como combatente, mas como um mediador diplomático, buscando uma solução negociada que evitasse esse prolongamento que teve. Em situações como a intervenção soviética da Hungria ou da Tchecoslováquia, o Brasil poderia se posicionar ao lado dos países não alinhados, condenando as violações da soberania sem se alinhar diretamente aos Estados Unidos ou à União Soviética. Para fortalecer a liderança global do Brasil, o Brasil poderia criar uma aliança militar e econômica entre os países não alinhados, parecida com a OTAN ou até o Pacto de Varsóvia. Essa aliança ia ter como objetivo principal impedir invasões estrangeiras e garantir a soberania das nações participantes. Além disso, o Brasil teria que investir em contra-inteligência de forma robusta para evitar interferências tanto da União Soviética quanto do Tio Sam. No campo militar, o Brasil ia desenvolver um programa nuclear pacífico e estratégico, com foco em energia e, importante, dissuasão. Além de fabricar armamentos avançados, esse esforço garantiria que os países da aliança não dependessem mais das potências estrangeiras para sua defesa. Mas e se o Brasil precisasse intervir? Bom, embora o Brasil sempre tenha buscado uma postura pacífica e mediadora, é plausível imaginar que em algum cenário extremo a gente precisasse usar a força militar para defender os interesses da região. Um exemplo hipotético seria uma intervenção no Paraguai, caso houvesse uma crise humanitária grave ou ameaça direta à estabilidade regional. O Brasil poderia usar uma força multinacional com o apoio da aliança não alinhada, assegurando a paz e a reconstrução do país vizinho, sempre priorizando soluções diplomáticas antes de qualquer ação militar. Nesse cenário, o Brasil não só evitaria a ditadura militar de 64, mas também se tornaria uma das maiores potências do mundo. Com uma diplomacia ativa, um exército profissional, uma aliança forte dos países não alinhados e um projeto nacional de desenvolvimento, o Brasil influenciaria decisivamente os rumos da Guerra Fria e do mundo. E você? O que acha desse Brasil alternativo?
Deixa sua opinião aí e não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos continuar lutando por um futuro melhor para o Brasil. Ah, e só mais uma coisa. A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele.